Medidas de tempo. O que usamos para medir tempo? Normalmente utilizamos o relógio. Tem o relógio analógico e também o relógio digital. Também podemos utilizar o relógio de areia. Também muito utilizado para medir tempo é o calendário, onde mede tempo dias, meses e anos. No relógio vai medir o tempo em horas, minutos e segundos. Algumas unidades de tempo. Então, tem um dia que corresponde a 24 horas, uma semana 7 dias, a quinzena tem 15 dias, o bimestre 2 meses, trimestre 3 meses, quadrimestre 4 meses, semestre 6 meses, um ano 365 dias ou 12 meses, a década tem 10 anos, o século 100 anos e o milênio 1000 anos. Nas que a gente vai utilizar aqui nas medidas de tempo, as mais utilizadas, então, hora, minuto e segundo. Então, uma hora equivale a 60 minutos, um minuto equivale a 60 segundos, e também nós podemos comparar a hora com segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Para fazer essas transformações, nós utilizamos essa tabela aqui. Então, se a gente tiver em horas, um resultado em horas, e nós for passar para minutos, a gente multiplica essas horas por 60. Se for passar para segundos, multiplica 2 vezes por 60. Tá? Então, multiplica 60, multiplica 60. Então, por isso que uma hora tem 60 minutos. Se eu pegar uma hora, multiplicar por 60, vai dar 60 minutos. Se eu pegar uma hora e for passar para segundos, eu vou pegar essa hora, multiplicar por 60, e daí vai dar 60 minutos. E daí, para passar para segundos, 60 vezes 60 vai dar 3.600 segundos. Se eu estiver em segundos e eu quiser passar para horas, eu vou dividir por 60 duas vezes. Se eu estiver em segundos e quero passar para minutos, eu vou dividir por 60 uma única vez. Então, temos aqui um relógio, um instrumento que ajuda a marcar tempo. E nesse caso aqui está mostrando 10 horas, 10 minutos, 36 segundos. Então, o ponteiro pequeno vai indicar as horas, esse ponteiro maior os minutos e esse ponteiro mais fininho os segundos. Vejam que o relógio ele está dividido em 12 partes. Essas 12 partes indicam a hora. E se vocês observarem aqui, há uma outra divisão. Essa outra divisão aqui, que é dividida por tracinhos, tem 60 tracinhos. Ou seja, para fazer uma hora, para dar uma hora, esse ponteiro maior, que é dos minutos, vai ter que andar 60 partes do relógio, ou seja, 60 minutos. O relógio também nós podemos dividir ele em partes, né? Então, se dividir em 4 partes, por exemplo, 15 minutos corresponde a 1/4 de hora. 30 minutos, 2/4 de hora, ou meia hora. 45 minutos, então se eu pegar aqui do 12, vim até o 9, eu andei 45 partezinhas. Ó. Então, eu andei 45 minutos. Isso corresponde a 3/4 de hora. Então, 3/4 de hora é 45 minutos. E 4/4 de hora, então, é 60 minutos. Aqui um exercício. Ó. Quantos minutos tem o mês de janeiro? Então, tem as alternativas aqui. Para isso, nós temos que lembrar quantos dias tem o mês de janeiro. Então, janeiro tem 31 dias. Se tem 31 dias, cada dia tem 24 horas. Então, se eu multiplicar 31 vezes 24, eu vou saber quantas horas tem o mês de janeiro. Então, 31 vezes 24, 744 horas tem o mês de janeiro.
Como eu quero passar essas horas em minutos, porque a resposta está em minutos, eu devo pegar esse 744 e multiplicar por 60. Então, 744 vezes 60, então, vai chegar a 44.640 minutos, tem o mês de janeiro. Então, a resposta certa é essa primeira. Milena começou a estudar quando o seu relógio digital marcava 20 horas e 14 minutos. E só parou quando o relógio voltou a mostrar os mesmos algarismos pela última vez antes da meia-noite. Quanto tempo ela estudou? Então, no relógio digital marcava assim, 20 horas e 14 minutos. Então, 8 horas e 14 minutos da noite. E daí ela parou de estudar quando o relógio voltou a marcar esses 4 dígitos, esses 4 algarismos. Claro que em outra ordem, né? Então, poderia ser 21 e 40, né? Tem os 4 algarismos, ó. Tem o 2, tem o 1, tem o 4, tem o 0. Poderia ser 21 com 0,4. Tem os 4 algarismos. Poderia ser 24 com 0,1. Mas 24 com 0,1 já passaria da meia-noite, que a meia-noite é 24 horas. Então, aqui já seria no outro dia. Então, esse aqui é descartado. Teria outras possibilidades, né? Mas a que mais vai dar certo, a que vai dar certo ali vai ser 21 e 40. Né? Porque é a última vez em que o relógio repetiu isso. E a última vez vai ser 21 e 40. Não tem como dar um outro horário além disso, porque o 2 vai ter que estar aqui por primeiro, né? Porque é depois das 20 horas, né? Então o 2 obrigatoriamente vai estar aqui. Se eu colocar o 0 aqui, vai ser menor que 21 e 40. Se eu colocar o 4 aqui no lugar do 1, vai passar da meia-noite. Então vai ter que ser 21. Poderia ser 21 com 0,4, mas daí teria 21 com 40, que é a última vez que o relógio mostrou. Então, 21 com 40 seria a hora que ela parou de estudar. Como ela começou a estudar a 20 com 14, então nós descontamos 21 com 40 de 20 e 14 e nós vamos saber quanto tempo ela estudou. Então, fazendo essa conta de menos, então a gente vai ver que ela estudou, então, 1 hora e 26 minutos. Então, pede emprestado aqui, né? Vai ficar 10 menos 4, 6. Aqui vai ficar 3. 3 menos 1, 2. 1 menos 0, 1. 2 menos 2, 0. Então, 1 hora e 26 minutos. Agora, medidas de temperatura. Nas medidas de temperatura, nós não vamos usar o relógio. Nós vamos usar o termômetro. Tá? Então, aqui eu trouxe um termômetro e as várias unidades de medidas que são utilizadas para medir temperatura. Aqui no nosso país, o mais utilizado, o que é utilizado é o grau Celsius. Dependendo de outros países, utilizam essas outras unidades de medida. Então, nos graus Celsius, temos a temperatura de 0 graus Celsius. Para cima temos valores positivos e abaixo do 0 nós temos valores negativos. Então, comparando a frio, né, que medir temperatura quer dizer medir a temperatura do ambiente, né, se está frio, se está quente. Então, passou de 0 grau, é negativo. Acima de 0 grau, então nós temos positivo. 21 graus já é uma temperatura considerada quente, né, calor. 0 graus é frio. Então, quanto mais quente, mais alta a temperatura, mais quente. Então, para medir temperatura, a gente pode medir a temperatura de uma pessoa, medir a temperatura corporal de uma pessoa, ver se ela não está com febre, medir a temperatura de uma casa, ver se está frio, outras coisas assim são utilizadas as temperaturas. E daí é simbolizado por essa bolinha e esse C, que quer dizer graus Celsius. Celsius porque foi um senhor, de sobrenome Celsius, que criou essa escala de temperatura.
Então aqui trouxe um exercício, qual a temperatura registrada no termômetro abaixo. Então aqui um termômetro, aqueles que medem a temperatura corporal. Então essa partezinha azul aqui é que está registrando a temperatura do corpo. Então aqui ela está marcando até essa posição, quer dizer que nesse ponto aqui é a temperatura corporal da pessoa. Então tem 35 graus, 36 graus, 37 graus, 38 graus, 39 graus e daí tem os décimos. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos. Ou seja, a temperatura corporal é 39,8 graus Celsius, ou 39 graus 8 décimos de temperatura. Então, quer dizer que se fosse uma temperatura corporal, a pessoa estava com febre alta. Porque 36,5 graus Celsius é a temperatura normal do corpo de uma pessoa. Aqui, então, já está com febre alta. Então, aqui um pouquinho sobre medidas de temperatura.